Alô, turminha, um abraço. Faremos agora a correção de matemática, né? A última aula, ok? Então, a partir da página 139, faremos novamente o estudo dessa página aqui, onde eu pedi apenas para que vocês estudassem, né, sobre o conteúdo e depois resolvessem as questões seguintes. Então, mais uma vez, só explicando aqui as frações que nós temos aqui, as imagens, né? Então, todas as pizzas são de mesmo tamanho e foram repartidas em 5 partes iguais. Todas elas temos 5 partes, ok? A primeira, só uma parte dela está ocupada e as outras 4 em branco. Então, nós temos aqui 1/5 da pizza, né? Aqui, 2 partes, então são 2/5, 3/5, 4/5 e a pizza inteira que são 5/5, né? Então, cada parte preenchida representa o numeral 1, né? Que é exatamente o numerador. E a parte completa, que é o todo, é representada pelo denominador, que é o número que fica embaixo, ok? Represente com frações as partes que ainda restam em cada pizza. Então, aqui nós temos a resposta, né? Ou seja, a primeira é 1/5, aqui, a parte preenchida. Segunda, 2/5. Terceira, 3/5. 4/5. E a última, que está completa, então é 5/5. A mesma coisa eu faria se fosse, por exemplo, 8 partes. Se fosse um exemplo que tivesse 8 partes e só uma parte tivesse pizza, então eu teria aqui 1/8. Aí 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, até a parte completa, que seria 8/8. Ok? B. Observando as pizzas, ordene as frações da menor para a maior. Então, aqui já está, né? Já está na sequência da menor até chegar na maior. Ok? Então, o que é que representa a parte maior? Exatamente a parte preenchida, né? Aqui na questão 2, nós temos 5 pizzas, porém todas elas são iguais. Por quê? Porque todas as pizzas, aliás, todas as figuras, né? Vamos dizer que é pizza, porque pizza era o exemplo anterior. Todas as figuras aqui, elas representam meio, ou seja, a metade. Vejam que tem a metade pintada, a metade em branco, certo? Ah, mas o numerador é diferente. Tudo bem, o numerador é diferente, mas não esqueçam que o denominador também é diferente. É como o caso que eu acabei de citar, né? Nós temos aqui, usando como a quinta parte de um todo, e eu usei também o exemplo de 1/8 parte de um todo. E aqui, todas as partes preenchidas, como também se fosse como denominador o 8, seria 8/8, que também seria a parte completa, né? Seria tudo, seria um todo. Aqui nós temos 1/2, certo? Temos 2/4, que também é igual, certo? É a metade do mesmo jeito. 3/6 também, 4/8, também 5/10. Usando maior que, menor que
ou igual, compare as frações indicadas. Então, 1/2 é igual a 2/4, 2/4 é igual a 3/6, 3/6 é igual a 4/8 e 4/8 é igual a 5/10. Por exemplo, se eu fosse dividir 2 por 1, qual seria o resultado final? 2, né? Se eu fosse dividir 4 por 2, resultado final, 2. 6 por 3, 2. 8 por 4, 2. E 10 dividido por 5 também seria 2. Portanto, todas as frações são exatamente iguais. Todas elas representam 1/2, certo? Se a gente fosse fazer a simplificação, nós iríamos chegar a este resultado aqui. Tá bom? Continuando. Observe os 5 discos de mesmo tamanho. Eles têm o mesmo tamanho, certo? Eles estão divididos em partes iguais. Então, esse aqui dividido em 2 partes, 3 partes, 4 partes, 6 partes, né? E 8 partes. Ok? Então, aqui nós temos 1/2, que é a metade. E aqui nós temos mais 1/2. No caso aqui, como está tudo pintado, seria 2 sobre 2, que seria um todo, né? Como está tudo pintado. Então, lembrando que cada numerador e denominador aqui representa uma parte da figura em si, tá bom? Aqui nós temos 3 partes, então é 1/3 em cada parte. E aqui, e assim por diante. Agora vamos ver sim, eu vou explicar para vocês como ficou tudo pintado. Por exemplo, se eu fosse somar aqui 1/2 mais 1/2 seria 2/2, certo? Ou seja, seria 2 sobre 2, que acaba sendo a parte toda, como ficou lá o caso do 5/5, né? 1/3 mais 1/3 mais 1/3 seriam 3/3, que seria também a parte toda. E assim sucessivamente. Vamos continuar aqui na página seguinte. Então, são necessárias 2 partes do disco C para cobrir exatamente uma parte do disco A. No caso aqui, 1/4 mais 1/4 é igual a 1/2, ou seja, seria 2 sobre 4, né? Aí você simplificaria dividido por 2, seria 1 sobre 2, ou seja, 1/2, ok? E 2/4, seria o resultado aqui, é igual a 1/2, metade, né? É o mesmo que dividir 4 por 2, fazer o contrário, ok? Uma parte do disco D não é suficiente para cobrir uma parte do disco B, ou seja, 1/3 é maior que 1/6, muito maior, né? 1/3 é muito maior que 1/6. Vocês podem fazer a comparação aí no livro, tá bom? Só observar cada um. Quanto maior é a parte, menor é o denominador da fração unitária que a representa. Por exemplo, 1/2 é maior que 1/3. Como nós podemos observar, 1/2 é exatamente a metade da figura, né? Olha, metade da figura. Já 1/3 é menor porque nós poderíamos ter a mesma figura, do mesmo tamanho, mas as partes ficariam menores, certo? Olha, veja que cada partezinha dessa é menor que uma dessas, ok? Uma parte do disco C cobre uma parte do disco E ainda sobra. Então, 1/8 é menor que 1/4, certo?
um oitavo, menor que um quarto. Por exemplo, nós temos aqui uma partezinha dessa que representa um quarto, né? E se a gente fosse dividir aqui em 8 partes, essa partezinha iria ficar muito menor. Muito menor a diferença, né? Então, um oitavo é menor que um quarto. Quanto menor é a parte, maior é o denominador da fração unitária que a representa. Por exemplo, um oitavo é menor que um sexto, que é menor que um quarto, que é menor que um terço, que é menor que um meio. Certo? Então, quanto maior o denominador, menor é a fração. Certo? Como vocês podem observar aqui, a maior fração aqui é exatamente esta, né? Que é um meio, que é a metade de um todo, né? Então, comparando duas frações de mesmo denominador, a menor é aquela que apresenta o menor numerador. Por exemplo, 1/5 é menor que 2/5, que é menor que 3/5, que é menor que 4/5, que é menor que 5/5. Então, quanto maior o numerador, no caso aqui, né, maior será a fração. Certo? É o contrário do denominador. O denominador, quanto maior, menor é a fração. Isso fazendo a comparação. Certo? Então, vamos para a página seguinte. Na página seguinte, nós temos o exercício. Responda as questões no caderno. Para os exercícios a seguir, considere usar os dígitos A, B, C, D e E, dados na página 139, que nós acabamos de observar. Então, vocês irão observar exatamente nos dígitos. Tio Antônio adora provocar seus sobrinhos com charadas. Certa vez, ele deu uma barra de chocolate a cada sobrinho e perguntou. Então, vamos ver aqui o que foi que ele perguntou, né? Em um inteiro, há quantas metades? Quantas metades há no inteiro? Nós vimos isso na página anterior, foi? Quantas metades há no inteiro? E quantos quartos? Pode ser, eu tenho um inteiro. E vou dividir ao meio, eu tenho 2 metades. Aqui uma, aqui a outra, certo? E quantos quartos? Tenho 4 quartos, certo? Isso aqui é só fazendo a representação, a resposta aparece logo abaixo. E seus sobrinhos não ficaram atrás. Então, foi que os sobrinhos responderam. Aliás, propuseram, né? Comi uma barra de chocolate inteira. Ele comeu uma barra inteira. Aí o outro diz, eu comi 8/8 da barra. Tem diferença, né? A outra, comi a metade da barra de chocolate. E eu comi a metade da barra. Aí vem aqui o item A. Responda às perguntas de tio Antônio. Então, vamos ver quais foram as perguntas dele, né? Em um inteiro, há quantas metades? 2 metades, né? 2. Aqui está. 2 metades. Aí depois ele pergunta, e terços? Claro, são 3. São 3 terços. Um inteiro tem 3 terços. E quantos quartos? Tem 4 quartos. Então, no inteiro tem 2 metades, certo? 3 terços e 4 quartos. Senão não é inteiro, não é? Quem comeu mais? Ivo ou Carlos? Aqui está o Ivo, aqui está o Carlos. Se o Ivo diz que comeu a barra de chocolate inteira e o Carlos diz que comeu 8/8 da barra,
os dois comeram o mesmo tanto. Ou seja, os dois comeram a barra inteira, certo? 8/8, a barra inteira. Se fosse até 7/8, não seria a barra inteira, certo? Mas como eram 8 partes e ele comeu todas as 8 partes, então ele comeu a barra de chocolate inteiramente, certo? C. Escreva as frações que representam a quantidade que Sara e Lara comeram. Cadê a Sara? Aqui. Qual foi a parte que ela comeu? Ela disse, comi a metade da barra de chocolate. Então, vamos fazer aqui. Metade da metade. Aqui está a barra de chocolate, né? Aí, vamos dividir em duas partes. Então, aqui nós temos duas partes. Só que ela comeu a metade da metade. Olha. Aqui nós tínhamos a metade, ó. Aí ela comeu a metade, ou seja, eram duas partes, ela comeu só essa. Ela só comeu a metade. Então, quantas partes ficaram? Ficaram 3. Se ficaram 3, ela comeu uma. Eram 4 partes. Ela comeu uma, ela comeu 1/4 da barra de chocolate. Certo? A outra respondeu que comeu metade da metade da metade. Eu comi a metade da metade. Então, vamos fazer aqui com calma, né? Ela disse assim, eu comi a metade da metade da metade. Então, vamos ver. Aqui é a barra completa. Então, ela comeu a metade, tá aqui, metade. Só que ela foi mais além, né? Da metade, então, só essa partezinha aqui, 2/8, né? Da metade, aí tem mais uma metade, então ela comeu só essa partezinha aqui, ó. Isso quer dizer que ela comeu 1/8. Olha, são 8 partes. Ela comeu só uma das partes, então ela comeu 1/8, representado aqui, né? A parte que a Laura comeu. Ok? Foram escritas as frações, né? Aproveite e responda. Uma metade é igual a quantos sextos? 3 sextos, né? 3/6. Pronto, representei aqui metade. Então, se está pedindo aqui quantos sextos, é 3 sextos. A resposta é só o número 3, né? E quantos décimos? Se é a metade, então é metade de 10, que é exatamente o número 5. Ok? Uma terça parte é igual a quantos sextos? 2. Porque 6 dividido por 3, que é a terça parte, é igual a 2. Certo? E quantos nonos? 3 nonos. Certo? Ou seja, 9 dividido por 3 é igual a 3. Ok? Continuando. Você pode afirmar que 2/3 e 4/6 de uma mesma figura representam a mesma região dessa figura? Sim. Né? Ou seja, 2/3 é exatamente igual a 4/6. Nós vimos anteriormente, não foi? 2/3 é igual a 4/6, que também é igual a 8/12, certo? Mesma forma. Ok? Então, a resposta aqui é sim. Questão 3. Em uma empresa, 1/3 dos funcionários usa o metrô para chegar ao trabalho, enquanto 1/5 dos funcionários usa ônibus. Qual o tipo de transporte usado pelo maior número de funcionários? Exatamente o metrô. Certo? É como se eu tivesse 3 partes
certo? Tivesse aqui 3 partes. Aí, tirasse aqui uma parte, certo? Aí eu tenho aqui a mesma figura com 5 partes. Aí vocês podem observar que fica menor as partes, ok? Então, 1/3 é maior do que 1/5, bem maior, né? 1/4 é menor do que 1/3, ok? Então, o transporte mais utilizado, metrô. Questão 4. Verifique se as comparações são verdadeiras ou falsas. 1/3 é maior do que 1/6? Sim, muito maior, o dobro, né? 1/3 é maior do que 1/6, ok? Então é verdadeira. 1/3 é igual a 2/6? Também é igual, certo? Ou seja, dobrou aqui, ficou a mesma coisa, certo? Então, mesmo tamanho, 1/3 é igual a 2/6. 1/3 é menor que 3/6, também é verdadeira, né? É verdadeira. Por quê? Porque 1/3 é uma parte em 3, e 3/6 é 3 partes em 6, ou seja, aqui é só 1/3 e aqui é metade, né? Aqui é 1/2, certo? Se a gente for simplificar, vai ter como resultado final 1/2, que é maior do que 1/3, ok? Então, 1/3 é menor do que 3/6. Depois, 2/3 é menor do que 1/3? Não, ao contrário. Aqui o numerador, né, é maior do que o daqui. Então, e a fração aqui embaixo é a mesma. Aliás, o denominador, né? Portanto, 2/3 é menor do que 1/3. 1/3 é maior do que 2/3, certo? Aliás, contrário, né? 2/3 é maior do que 1/3. E aqui está ao contrário, ó. Aqui está dizendo que é menor. 2/3 é igual a 3/3? Não, claro que não. Aqui é uma parte completa, é um todo, é uma inteira. E aqui é só uma parte do inteiro. 1/5 é igual a 2/10? Sim, dobrou aqui também, certo? Então, é exatamente igual. 2/3 é igual a 3/6? Longe, né? 2/3 é maior. Aqui é só 1/2, só metade. E aqui é quase completo. Então, 2/3 é maior, não igual. Por isso que é falso, né? 2/3 é maior do que 2/6? Bem maior, certo? Muito maior. Ok? Exatamente o dobro do tamanho, tá bom? Então, pessoal, termina a nossa correção da aula de hoje. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Estudem as páginas seguintes, ok? Que depois virá mais exercícios.